Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para responder as perguntas que vocês fizeram aqui no YouTube. A gente tem a comunidade no YouTube, onde eu posto algumas fotos para vocês. E como eu sempre coloco lá nos stories do Instagram, o que é fácil da gente olhar, pegar as perguntas e tudo mais, eu fiz da última vez, fizemos 2 vídeos de perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Então eu lancei aqui nessa foto, na comunidade, as perguntas. E vocês deixaram várias perguntas lá, então hoje tô aqui para responder. Bora lá? Bora, Bill? A Amanda Coelho Torres perguntou: Rúbia querida, como criar filhos sorridentes como os seus? Sempre achei o clima dos seus vídeos tão gostoso. Notei que até hoje, crescidos, os meninos mantêm o sorriso frequente de quando pequenos. Quero isso aqui também. Muito obrigada pelo carinho da pergunta. Muita gente, eu devia ter deixado essa por último, porque realmente me emociona. Muita gente fala dos meninos e isso é um presente. Inclusive, quando o Bill fala dos meninos, ele se emociona também, assim, de lágrima. O Bill é chorão, né? Mas o Bill fala uma coisa que é o que eu quero falar aqui. Por que eu tô falando do Bill? Porque é alguém de fora, né? Pra vocês entenderem um pouco. Primeiro que ele fala pra todo mundo, os meninos são meninos preciosos. Aí todo mundo, tá. E ele fala, não, você não tá entendendo. Esses meninos. Então, realmente, os meninos, eu sempre tive elogio por conta dos meninos, tanto aqui nos vídeos, quanto na vida aqui, né, fora das câmeras. Uma coisa que o Bill fala, eu acredito muito, ele fala, esses meninos foram criados com muito amor dos dois, dos pais. Eu e o Fábio, assim como, né, é natural dos pais a gente dar muito amor pros filhos, né, e a gente sempre deu muito amor. O Fábio era extremamente carinhoso, mas ao mesmo tempo, os meninos entendem que o nosso amor também é baseado na educação. Eu nunca perdi a minha oportunidade de educar, até hoje. O Ichiro tá com 24 e o Ken está com 21. E eles falam, mãe... Eu falo, não, eu vou sempre falar. Eu nunca vou perder a oportunidade de educar, de falar algo, de dar um conselho, de chamar atenção. E desde pequeno foi assim. Eu nunca perdi a chance. Nunca gritei com os meninos em público, coisas que pudessem constranger, mas sempre aquela coisa nunca eu desperdicei aquilo. Ou eu chamava num canto, dependendo da situação, porque quando é pequenininho a gente tem que fazer na hora, porque senão depois eles esquecem, né? Então chama num canto, senta ali, conversa. Às vezes sim, dei vários gritos com eles, vários gritos, aqueles gritos de doer garganta. Depois a gente se arrepende. Mas sim. Porém, eu acho que também são tantas coisas, né, gente? Tantas camadas, né? Como dizem hoje. São tantas camadas na educação. Eu acho que também tem essa questão do respeito, né? A gente também respeitar o espaço deles e o momento deles, mas tudo no seu lugar, né? Por exemplo, a gente mudou para os Estados Unidos. Quem escolhe a casa, a cidade, a escola, somos nós. E aí, na casa, que nem até teve um comentário aqui, né? Rubia, por que você não coloca papel de parede no quarto dos meninos? Não, porque daí o quarto é deles. A casa é um conjunto, é nossa, né? É mais minha do que deles, mas eu falo nesse sentido mais minha, no sentido é minha casa. Eles vão sair daqui e vão ter a casa deles, né? Mas a gente sabe que tudo que é meu é deles. Gente, né? Tô falando isso porque sempre tem alguma coisa. Mas, por exemplo, o quarto deles é o respeito, é o quarto deles, né? A gente pega no pé. Tem que limpar, tem que organizar. Mas se ele quer colocar um tucano de decoração, a bandeira, aí é deles. Então, assim, eu acho que essa diferença entre isso, meus pais que decidem, eu tenho que respeitar, gostando ou não, e isso aqui eu posso. Então, a escola, os pais que escolhem, a gente que escolhia a escola. Mas aí a mochila, dentro dessas 3 opções que você tem, você pode escolher a sua, né? Então, ter essa coisa de dar também um pouco de liberdade para as crianças. Mas uma coisa que eu acho forte, que sempre teve aqui em casa, foi o voltar atrás. A gente sempre mostrou para os meninos que a gente também errou em algum momento. Nossa, Ichiro ou Kenzo, eu quero te pedir desculpa. Eu exagerei, fiquei brava demais, exagerei na dose, errei totalmente, não era o que eu tava pensando. Quero te pedir desculpa. Tanto eu
quanto o Fábio, a gente teve sempre esse negócio de voltar atrás e tá tudo bem. Se arrepender, mostrar que se arrependeu, mostrar que errou, pedir desculpa. Eu acho que isso é tão importante. E assim, por exemplo, que nem quando eu comecei o canal do YouTube, aqui também teve muito isso, assim, sempre, né? E o Bill também é assim, então sempre teve essa coisa aqui em casa de, assim, é o respeito pelo do outro. E o respeito e o incentivo. Eu lembro que quando eu comecei o canal, o Kenzo foi o meu primeiro inscrito, aquela alegria, e depois o Tiro, e depois tudo. Vocês acompanharam aqui tantas coisas, né? Então, tudo é motivo de comemorar. E o que eu posso fazer para ajudar? Quando eram pequenos, participavam dos vídeos. Nunca, ai, não gosto, ai, sou forçado. Nunca. Sempre participaram, a gente viajava, fazia as coisas, tudo que fizemos juntos. E até hoje é assim. Como que eu poderia dizer? Eles vibram pela mãe, assim como eu vibro por eles. Sempre teve essa coisa do respeito pelo que eu faço, né? Então, eles participam disso com amor, porque eu faço o mesmo por eles. Eu lembro que eu comentei aqui com vocês, quando eu conheci o Bill, como que eu falei pra eles, tem um vídeo aqui pra vocês em detalhes, mas o principal daquele momento era, não vou mentir ou esconder deles. Primeiro, eu sabia a pessoa que eu iria começar a me relacionar, né? Eu também tive essa dosagem, a minha pesquisa, né? Quem é essa pessoa? Onde mora? O que tem mais ou menos da vida que eu posso saber? Então, eu sabia do caráter e tudo mais. Então, primeira coisa foi isso. A segunda era a minha escolha, mas eu tinha, né? E queria comunicar os meninos. Porque eu não queria namorar o Bill sem falar pros meninos. Falar, eu vou ali na esquina e eu não vou, né? Tô mentindo. Uma coisa que eu sempre falei pra eles, não façam, não mintam, melhor falar a verdade. E aí eu vou lá e faço o oposto. Então aqui a gente tem uma relação muito aberta. Eu sei, claro, que deve ter coisas que os meninos não me contam, né? É normal isso dos filhos, respeito, mas ao mesmo tempo eles me falam tudo. Eles me falam tudo e mais um pouco. Então é até difícil, porque às vezes você tem que falar, e agora? Eu tenho que me posicionar como mãe ou como amiga, né? Eu tenho que rir disso, eu tenho que falar, não, sabe essa situação? Então, eu não sei, gente. Como eu disse, eu sempre fui uma mãe muito dura, muito dura. Tem que ser assim, pegava no pé, dei minhas palmadinhas no bumbum. Agora eu me perdi um pouco, porque o Kenzo fez uma ligação. Eles estão cortando grama, umas árvores que tem que cortar no quintal, que a moça falou que é praga, invasivas, a moça falou, né? E aí eles estão tirando, e aí ele ligou pra ter certeza. Então, eu sempre fui uma mãe muito dura na educação, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui minha mãe fala isso, eu sou uma mãe muito amorosa, que eles sabem, né, que é tudo por amor, e eu sempre fiz questão de falar, né? Esse é o amor de uma mãe. É doído pra mim ter que falar não, é doído pra mim isso e aquilo, sabe? Eu sempre fui muito aberta, muito honesta com eles em tudo. E os porquês, também sempre tive isso. Nunca ficou no ar. Sempre, olha, isso é não por conta disso. Isso é não por conta daquilo. E às vezes tinha o não porque Deus quis assim. Às vezes tem aquele não que a gente não precisa dar satisfação, que é só o não porque não. Sabe? Ai, mãe, você é chata. E eu sempre falava, ai, isso é elogio pra mim. Eu amo ser a mãe chata, porque é sinal que eu tô fazendo a coisa certa. Então é por aí, gente. Também muita oração, né? Eu lembro quando, primeiro, né, o Itiro, quando saiu pela primeira vez sozinho, assim, com o carro, saindo sozinho, eu lembro que eu falei pra Deus, eu falei, meu Deus, até aqui eu fiz minha parte, falei, conversei, ensinei. Daqui pra frente, o senhor tem que tomar conta pra mim. É aquela coisa, como a gente nem dorme, né? E eles são meninos muito, muito responsáveis. São meninos que se orgulham, também tem isso. Sempre o aplauso, o incentivo no que é bom, né? Sempre eles foram incentivados no que é bom, sempre aplaudidos no que é bom, sempre elogiados. Eu sempre falo pra ele, toda vez que alguém elogia, ou mesmo quando não tem nada, no meio do dia, eu mando uma mensagem, mas isso, gente, é praticamente todos os dias. Mando uma mensagem, meus filhos, eu sou muito orgulhosa de vocês. Desculpa, gente. Eu sempre falo, sou muito orgulhosa. Vocês não sabem a alegria que vocês me dão. Como é feliz uma mãe, como
eu que tenho filhos como vocês. Então eu sempre tô reforçando isso. Ou, gente, eu saio na rua, encontro fulano, todo mundo elogia vocês. Vocês são anjos. Ontem é difícil, né, gente? Quando eu olho pra eles, que nem agora eles estão lá fora, eles não estão me vendo, eu tô aqui vendo da janela. É difícil saber, né, a história deles, porque a minha tem uma parte triste e a deles. Então, pra uma mãe, né, é muito difícil. Eu vou pegar um papel pra limpar, porque tá ficando preto. Pra uma mãe é muito difícil. Eu devia ter deixado por último, né, porque agora eu passo o vídeo inteiro. Pra uma mãe é muito difícil ver os filhos sem pai. Graças a Deus eles tiveram a oportunidade, o que eu falo pra eles, que graças a Deus eles tiveram a oportunidade de ter o pai que tiveram. E graças a Deus eles têm a oportunidade de ter alguém como o Bill também, que é um exemplo de homem com caráter. Mas a gente fica aquele aperto, porque eles perderam o pai tão novos. Ai, gente, me desculpa. Aí ontem mandei uma mensagem pra eles estavam juntos, saíram com os amigos à tarde. E eu falei, meninos, vocês são felizes? E aí na hora o Ichiro mandou, sim, sempre. Aí logo eles chegaram aqui em casa, aí o Ichiro veio, o que aconteceu? Porque mandou mensagem perguntando se a gente é feliz. Eu falei, porque a gente é mãe. E eu me segurando pra não chorar, né? Porque a gente é mãe é assim, a gente fica preocupado, quer saber como é que os filhos estão, se são felizes. Ele falou, mãe, porque a gente não seria, a gente tem tudo. E isso mostra muito essa pergunta que você fez. Mostra muito isso do que eu tento ensinar. E o que eu ensinei no momento mais difícil e mais doloroso da nossa vida, de nós três. Qual foi minha postura e qual continua sendo? Então eles têm esse exemplo desse pai que se foi, mas que deixou tanta coisa boa pra eles. Foi um pai bravo, sim, um pai muito bravo, rígido. Gente, o Fábio era japonês é super rígido na educação. E o Fábio era, mas ao mesmo tempo o Fábio beijava esses meninos, deitava na cama com eles. Eu falava, Fábio, onde você tá indo de madrugada? Ele, vou lá um pouquinho com cada um. Ele deitava um pouquinho com cada um. Isso não é de criança, gente, isso um mês antes dele falecer. Ele ia lá, beijava os meninos, abraçava os meninos. Mas ele era muito bravo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que é isso. A gente saber a hora de dar o amor e saber também a hora de dar o amor em forma de uma bronca, em forma de ser firme e não voltar atrás. E também saber a hora de que a gente tem que voltar atrás em alguma decisão que a gente tomou. Ai, gente, desculpa. Vamos lá. A Preta fez hoje. Gente, eu amo a Preta. Eu tava assistindo hoje. Tava fazendo faxina e assistindo os vídeos dela hoje. Às vezes não dá pra assistir todo dia, então daí às vezes eu assisto de uma vez. Ai, gente, o canal dela é maravilhoso. É uma família também tão linda. Gente, eu vendo a filha dela lá fazendo bolo de cenoura. A filha ajuda aqui. O marido fazendo... Ai, gente, olha, é uma família linda. São vídeos maravilhosos de se assistir. Te convido a assistir. Lá vai. Como surgiu essa parceria? Como a Rúbia vê a Ayla e como você, Ayla, vê a Rúbia? Eita, gente, vai ser difícil de novo. Como surgiu a parceria? Ai, vai ser difícil esse vídeo. A Ayla acompanhava o canal e aí a gente se conheceu, que nem eu conheço muitas de vocês mandando uma mensagem e às vezes eu consigo ver e responder e a gente começou a conversar. E aí a Ayla, lembro que ela me chamou se eu podia fazer uma ao vivo com ela. E eu falei, claro, porque a Ayla, eu via a Ayla, né, quando a gente se conheceu, eu comecei a seguir no Instagram. A Ayla, você olha, ela não transparece, mas aí quando você a conhece, começa a conversar ou ver, assistir, você vê a mulher admirável que ela é. E eu sempre falei pra ela isso. Ayla, você é uma mulher à frente. A gente é muito parecida em muitos sentidos, mas ela é uma mulher à frente. Ela abraça a família, tem todo aquele cuidado com a família, aquela esposa, mãe, mas ela é ligada, ela sabe o que acontece, ela começou a editar os vídeos e ela sabe mexer no computador, no programa, porque ela pesquisa, porque ela vai, porque ela faz.
Então, ela é uma mulher admirável. E eu sempre falei isso pra ela. E então é isso que eu vejo na Ayla. Essa mulher, uma mulher admirável, uma mulher que vive Deus e os ensinamentos de Deus, passa isso para os filhos, para a família, é calma, mas ao mesmo tempo é uma mulher que luta, arregaça a manga e faz, ela não esmorece. E aí a parceria surgiu quando a Ayla trabalhava com edição, e eu sabia disso, mas eu editava meus vídeos e tudo mais. Até que chegou o dia que eu não conseguia mais nem gravar, né? E aí, quando eu fui voltando a gravar, eu falo isso depois que eu perdi o Fábio, né? Eu não conseguia gravar. E aí, quando eu fui voltando a gravar, eu não conseguia editar. Eu não conseguia olhar os vídeos e ver que aquilo era a minha realidade. E eu não conseguia nem assistir os vídeos depois, né? Não só os antigos, mas os que eu estava fazendo. E aí foi quando eu a procurei, perguntei se ela podia editar pra mim. Ela não tem ideia, ela sabe porque eu falo, mas ela não tem ideia da dimensão que ela me ajudou. Ela não tem ideia da dimensão. Então, só agradecimento por você, Ayla. Eu sempre falo isso pra ela, gente. Eu sou assim, é o que eu falei dos meninos. Eu expresso, eu falo o que eu sinto. Então ela sabe. Ai, gente, desculpa esse chororô. Eu vou dar uma geral no meu nariz. Eu fiquei mais emocionada ainda, porque ontem, né, na Páscoa, que foi domingo, e ontem foi terça, a gente assistiu vários vídeos da minha viagem com o Bill, quando a gente viajou a primeira vez. Depois eu assisti uns vídeos um pouquinho antes de eu conhecer o Bill, que foi quando eu comecei a ficar um pouco mais animada com os vídeos, com as coisas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, eu não sei o que seria se não tivesse tido a Ayla. Porque eu tava tão... eu assisto os vídeos e eu sei como é que eu tava naquele dia, né? Eu sei como é que tava meu coração. A luta pra pegar a câmera e gravar o vídeo antes de conhecer o Bill, né? E aí depois, com tudo que tava acontecendo, aquela imersão, né, naquele relacionamento, naquele sentimento, naquela coisa toda que estava acontecendo. Então eu não conseguiria também, né, porque o meu tempo eu tava investindo, eu parei meu mundo para Deus me guiar e eu fazer tudo que eu precisava fazer. E lá tava ela também. Então, é muita gratidão. A Cláudia Helena, bom dia, lindezas. Rúbia, entrei no YouTube, lindezas, porque a foto é minha e da Ayla, que tá no post. Rúbia, entrei no YouTube pra ver e rever seus vídeos e me deparei com essa possibilidade de perguntas. Eita, nem sei o que perguntar, mas vocês duas são ótimas e inspiradoras. Obrigada. Liliana Duarte. Rúbia, minha pergunta é seu grau de escolaridade. Você se formou? Aprender inglês foi difícil pra você? Peraí, tem várias perguntas, então vamos lá. Minha pergunta é, seu grau de escolaridade. Eu comecei a fazer relações públicas, mas eu não terminei. Eu fiz só 2 anos. Eu comecei relações públicas e aí logo eu conheci o Fábio. E aí logo a gente casou. A gente se casou com 3 meses também, né? Rapidinho. Eu falei também, não. Eu e o Bill, eu com o Bill, a gente, no 3º dia, ele praticamente me pediu em casamento. E aí foi só o tempo mesmo que demorou pra gente... A gente tava viajando, fazendo as coisas. Mas que daí foram 9 meses até a gente casar. Mas ele com 2 meses e meio, assim que a gente voltou de Roma, ele já veio aqui pra minha casa. E com o Fábio, 3 meses a gente tava casando. E aí, depois de 6 meses, eu estava grávida do Itiro. E eu passei muito mal na minha gravidez com o Itiro. Muito mal. Eu vomitava demais. E aí eu parei de... quando a gente casou, eu tava na faculdade. E aí eu parei, não consegui ir pras aulas. Falei, depois eu volto. E aí a gente nunca volta. Então eu não terminei minha faculdade. Aprender o inglês foi difícil pra você? Gente, assim, a gente tem na cultura brasileira, né, músicas em inglês. Então, assim, eu sempre tive uma noção do inglês. Fiz um pouco de curso de inglês no CCAA, eu trabalhei lá, fiz pouco, mas bem pouco. Não falava fluente, nada, mas eu sempre tive alguma coisa com o inglês. Depois, com as viagens, você aprende um pouquinho mais aqui e ali. Eu leio muito, toda vez que a gente viajava pra cá, eu comprava livro de receita em inglês e levava pro Brasil.
e fazia as receitas. Então, assim, tudo isso pra dizer que, assim, eu sempre tive um contato com o inglês, sempre gostei, que nem um livro de receita, eu lia em inglês, né? Então, vai aprendendo pouco a pouco. E aí, quando você muda pro país, é difícil, sim, mas foi natural. Tanto é que, quando a gente mudou pra cá, os meninos tinham professor, aí passou um tempinho, um ano que a gente tava aqui, um pouquinho menos, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma escola de inglês. E aí fiz o teste, né, que tem que fazer o teste, e a moça falou que eu não podia fazer o curso, porque eu já sabia inglês. E eu falei, não, eu queria fazer para conversar, falar mais vocabulário, né? E ela, infelizmente, porque seus testes mostram que você fala inglês. Aí quando eu mudei para essa cidade aqui que eu tô hoje, eu fui de novo numa escola. Fiz o teste e foi a mesma coisa. A moça falou, você não pode fazer. Eu falei, poxa, eu queria para conversação. E aí ela falou, olha, eu vou abrir uma exceção. Só que você só pode fazer os 2 meses, os 2 últimos módulos, que são 2 meses. Eu falei, então tá bom, né? E aí foi quando eu fui, aprendi, porque daí você tem amigos, aí você começa a conversar mais. E depois eu soltei a língua quando eu fui pro Starbucks. Uma das razões também para ir pro Starbucks é essa coisa de conversar com gente que você não conhece, assuntos totalmente diferentes, né? Porque você conversa com pessoas, tanto com cliente quanto com funcionário, coisa totalmente diferente da sua vida. Então, isso abriu um leque muito grande para mim, né? Então, uma das coisas do Starbucks foi isso. Me deu coisa depois dos 40, que você fala, eu quero fazer isso, quero fazer uma coisa nova. Fui lá e fiz, e por conta do inglês também. Mas sigo aprendendo, gente. O aprendizado, uma nova língua, é pro resto da vida, porque sempre vai ter vocabulário, né? Sempre vai ter uma palavra nova. Mesmo no português, né? A gente aprende sempre. E no inglês também. Como chegar aos 50 anos sem depender tanto do marido? Aqui eu vou continuar porque a continuação. Você é uma artista, faz comidas, artesanatos, tem canal, escreveu livro, trabalhar ainda, né, com os produtos do Terra. Explica um pouco para nós sobre a Rúbia profissional. Abraço para Ayla. Então é exatamente isso. Sempre fiz algo, né? No começo do casamento meu e do Fábio, a gente tinha os nossos lojas, né? A gente teve loja da Claro, acho que eu já comentei aqui com vocês. Então a gente sempre trabalhou juntos, sempre, por conta de ter comércio. Então sempre foi isso, né? A gente sempre tava junto, a gente teve os nossos negócios, trabalhamos juntos. Quando a gente mudou pra cá, o que eu respirei agora pra pensar é que, por conta disso também, eu sempre tive essa liberdade porque assim, quando a gente tem negócio, a gente trabalha muito, né? Não tem fim, não tem férias, não tem nada, você é dedicação total. Mas, ao mesmo tempo, você tem flexibilidades, né? Então, isso eu agradeço, porque eu sempre tava assim, eu fazia o meu horário baseado no horário dos meninos. Então, a gente sempre tava junto, eu sempre tava ali com os meninos. Eu tinha, sim, uma pessoa que me ajudava, a Ju, ela cuidava dos meninos pra mim, com muito amor, mas eu sempre tava ali, sabe? Então, por exemplo, se eles tinham uma febre, ou eu voltava mais cedo, ou eu não ia trabalhar naquele dia, né? Então, eu tive essa flexibilidade com os meninos, eu sou muito grata a isso. Eles iam comigo pro trabalho, ficavam comigo na loja, então eu sempre consegui estar muito presente com os meninos. E aí, então, daí quando a gente mudou pra cá, a gente tinha os negócios que a gente tinha lá, além de ter imóvel, deu a flexibilidade de que a gente conseguisse ficar sem trabalhar por um tempo, né? Então, foi muito bom. Eu acho que Deus faz... Eu acho, não. Tenho, né, tanta certeza que Deus faz tudo direitinho, né? Eu precisava viver tanta coisa com o Fábio porque seria por tão pouco. E aí, então, a gente ficou esse período, né, sem trabalhar, e depois o Fábio começou a trabalhar, foi fazer alguma coisa que ele gostasse, e foi quando eu comecei o canal do YouTube. O canal, claro, né, é um tempo, é um processo, mas hoje eu posso dizer que eu sou independente financeiramente por parte do meu relacionamento com o Fábio, do que a gente construiu juntos, né, de ter imóvel que possa essa renda passiva, e o meu trabalho nas redes sociais, né? Há 11 anos eu tô aqui e ele me abre para tantas outras coisas, né? Para parcerias e para tudo mais. E nisso eu posso incluir a do Terra, né? O meu time do Terra,
que cresceu e cresce a cada dia. Então, é um conjunto de coisas que eu faço, né, que eu fiz lá atrás, que isso significa nossa luta no começo do casamento, de conseguir nossas coisas, economias e tudo mais, da gente fazer as nossas escolhas e hoje poder desfrutar disso, ao mesmo tempo a minha luta para conseguir também o meu espaço, né? Para conseguir estar aqui, fazer o meu trabalho aqui, o que gerou o meu livro, que foi um sonho realizado e que também faz parte dessa renda passiva, né? A gente fala renda passiva, que é essa coisa que a gente pode estar fazendo várias coisas e tá agregando. Então, é um processo, é uma luta. Eu tava vendo vídeos, porque eu tô fazendo um projetinho para vocês, a gente tá desenvolvendo um projeto para vocês bem legal, então eu tava assistindo alguns vídeos meus antigos para ver o que eu tava falando naquela época. E eu fiquei, de verdade, eu acho que a gente tem que ter esse sentimento com a gente mesma. Tem gente que fala, ai, a gente não pode elogiar a gente mesmo, a gente não pode ter orgulho da gente. Eu acho que não, a gente tem que falar pra gente, tem que se elogiar. Eu olhei pra mim mesma e eu pensei, puxa, que baita orgulho de você, a constância, sabe? Eu, desde quando eu comecei, eu sou a mesma, a minha essência, tudo que eu falo aqui pra vocês é o mesmo de vídeos de 10 anos atrás, você pode assistir. No caso, era sobre os cabelos brancos, então ali, aquela constância. E eu acho que é isso que me trouxe aqui, né? Eu já falei para vocês várias vezes sobre algumas propostas que já tive, inclusive continuo tendo, esses dias veio outra, de empresas em que eu não acredito no negócio e não importa a marca, gente. Empresas grandes, marcas grandes e famosas já convidaram, mas não é minha filosofia. Principalmente, por exemplo, como que eu vou fazer uma empresa de shampoo convencional se eu não uso shampoo convencional? Eu faço meu próprio shampoo. Mas se for uma empresa que vende um shampoo natural, claro que eu tô aberta, faz sentido comigo. Mas por que eu vou fazer com uma empresa que não tem esse tipo de produto e quer que eu fale, ou um creme pro rosto? Então eu não vou fazer. Então assim, isso me dá esse orgulho de mim mesma, da minha constância e consistência. Eu sou uma pessoa consistente. Eu sou uma pessoa que muda muito, mudou muito, vai em busca, se transforma, mas ao mesmo tempo esses valores são constantes para mim e são fortes, e eu acredito, e eu continuo. Eu acho que isso também me trouxe aqui, né? Isso me faz o que eu tenho hoje, recebendo assim das redes sociais, a confiança que eu tenho de vocês através de uma tela, porque eu acredito que é isso, né? Quem me segue há muito mais tempo vai ver essa constância. Quem me segue há pouco tempo, eu acho que dá pra gente sentir às vezes, né? Aqui, mesmo que na tela, a gente consegue perceber. Então, isso me trouxe essa liberdade financeira, tanto pelos vídeos, quanto pelo Instagram, quanto pelas parcerias. Tenho parceria com a tapeçaria, tenho a doTERRA, tenho a minha coleção de louças, que é um sonho realizado, mais um sonho realizado da minha coleção de louças com a Dona Senhorina. Já tive de cosméticos com a Sovac Co, que infelizmente não tá operando mais. E tudo isso, né, me trouxe aqui. Então, como eu disse, realizei o projeto do livro e tenho a doTERRA, o meu time da doTERRA, além dos meus outros negócios que já tinha. A Nedimar Soares, apenas para dar um abraço em você, os meninos e Bill. Seus vídeos são deliciosos, parabéns. Muito obrigada. A Nancy Magalhães. Oi, Rúbia, tenho 64 anos e só gostaria que soubesse que você foi minha inspiração para assumir meus grisalhos há 4 anos. Estou adorando, me sentindo liberta e me questiono por que não fiz antes. Obrigada pelos seus vídeos. Bênçãos para você e para sua família. Muito obrigada, fico muito feliz. Tem muitas mulheres, muitas mensagens que eu recebo como essa e eu fico muito, muito feliz. A Jandi Camargo. Você é maravilhosa, Rúbia. Tem um jeito de ver e de mostrar a vida sempre de um lado lindo. Sempre foi assim? Como seus filhos e sogra reagiram quando você falou pela primeira vez do Bill? Tenho aprendido muito vendo seus vídeos de agora e os antigos. Muito obrigada.
Sim, eu aprendi muito com a minha mãe. Sempre comento, dou uma pincelada aqui e ali, às vezes um vlog e outro, esses de perguntas. O tanto que minha mãe sempre foi muito importante nessa questão de, sim, a gente tem que ver o lado bom das coisas. A gente tem que se esforçar para ver o lado bom das coisas, quando elas não estão tão boas. A gente tem que se esforçar para agradecer, mesmo quando a gente tá enfrentando alguma situação difícil. Ela sempre mostrou esse lado para nós, sempre fez a gente ver esse lado e isso cresceu em mim. Eu sempre fui cultivando isso e cada vez mais, porque a gente vai ficando adulta e às vezes você vai deixando que algumas coisas vá tomando conta de você, né? Por exemplo, uma amargura, um sentimento, às vezes você vai se transformando. E aí é a hora da gente pensar, falar, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Não. O que eu quero pra mim? O que eu quero pra minha vida? O que eu quero para as pessoas que estão ao meu redor? O que eu quero que elas vejam em mim? E aí você tem que pôr isso em prática. Cheirando café, o Bill vai trazer café. Ai, que delícia. Aí, como eu tô falando bastante das outras perguntas, essa aqui eu vou falar pra você, dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu falo direitinho como que foi a reação dos meus filhos e da minha sogra quando eu falei do Bill pela primeira vez. Tá um vídeo completinho lá e eu te convido a assistir. A Silvia E. Rúbia, boa tarde. Gostaria que você falasse sobre acompanhamento médico aí nos Estados Unidos, principalmente sobre a saúde da mulher. Como é o atendimento médico aí, ou se você costuma vir para o Brasil para isso. Adoro o seu canal e você é uma pessoa que nos inspira muito. Um abraço. Não, eu não costumo ir para o Brasil para isso. Quando eu vou para o Brasil é realmente para visitar família, amigos, fazer os nossos encontrinhos e tudo mais. A saúde aqui, tudo tem seu lado bom e ruim, né? Eu não tenho o que reclamar, porque eu também não uso muito da saúde. Eu faço meus exames de rotina. Ele trouxe café. Delícia, baby. Eu faço meus exames de rotina, né, que é uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, confesso. Eu não sei como que seria a palavra, eu sei que muita gente, né, fala do sistema aqui, o que é verdade, se você não tem plano de saúde, na verdade é obrigatório ter plano de saúde aqui. Se você não tem plano de saúde, nossa, não tem nem como falar, porque, por exemplo, eu lembro quando o Itiro levou ponto aqui, lembra quando o Oreo mordeu ele sem querer? Nossa, faz tempo, hein? E ele levou ponto. E eu lembro quando veio a conta, a gente falou, meu Deus! Imagina se tivesse que pagar isso, a gente não pagou nada, pagamos acho que foi $20, que é a taxa que ele teria que pagar do plano dele, mas tinha dado $4.000 para ele levar alguns pontinhos aqui, que foi pro hospital. Então, imagina se você não tem seguro. Mas, como eu disse, é obrigatório ter seguro. Muitas empresas dão para os funcionários seguro saúde. Por exemplo, os meninos no trabalho que eles vão, eles ganham o seguro saúde. E aí você tem o copay, né? Então, se você vai fazer uma consulta, lá no seu plano já vem estabelecido. Você paga $50 para fazer uma consulta. Aí eu sei que, por exemplo, para mulher, como você perguntou, se a gente vai fazer exame de mama, se é o exame de mama de prevenção e você faz em outubro, é de graça, porque você tá fazendo um de prevenção, outubro, mês do câncer de mama, e aí você tá fazendo de prevenção, né, de rotina. Eu acho que o Papa Nicolau também é um exame, por ser de rotina, também é de graça, e o exame de sangue que você faz anual de rotina, também você não paga. Agora, se você precisar fazer mais exames, aí talvez você pague, mas daí paga a parte. Mas aí paga também só dependendo do seu plano. Então vai tudo depender do plano. Dependendo do seu plano, você paga 50% do exame. Dependendo do plano, você vai pagar 30%. Só que daí talvez você pague um pouco a mais por mês. Se você não tem... Se é só coisa de rotina, então o seu plano pode ser diferente. Então, depende muito. Mas, por exemplo, tem muitos medicamentos que são gratuitos. O Bill, o medicamento dele de pressão alta, é de graça, ele não paga nada. Todo mês ele vai lá e busca. A vacina, né? Ele tomou a vacina, comentei com vocês, a vacina da herpes zoster. E aí até me mandaram mensagem falando, nossa, aqui no Brasil é tão caro. Aqui é de graça, você vai e toma. Então, tem muita coisa que eu acho que é um pouquinho de cada lado. Eu lembro que no Brasil, eu tinha o plano da Unimed e era caríssimo. Era muito caro. E conforme você ficava mais velho, ficava mais caro ainda. Mas
tem a chance no caso, todo mundo fala, né? No Brasil tem o SUS, que é maravilhoso, né? No Brasil inteiro tem um atendimento, é maravilhoso. Aqui, para ter a saúde pública, daí você tem que comprovar que você ganha pouco. Não é para todo mundo, eu acho, gente. Então é isso, eu acho que respondi. A Andréia Lima perguntou: o seu sorriso é tão grande, tão espontâneo, tão verdadeiro. Quando você fica séria, sua expressão é na mesma intensidade? Muito, muito interessante isso, porque, gente, realmente é um defeito, mas uma qualidade ao mesmo tempo. Eu não consigo esconder. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Você vê na minha cara o que eu tô sentindo. Às vezes, se eu tô em algum lugar, ou se a gente tá em algum lugar, ou até aqui em casa, e sabe quando passa alguma coisa pela sua cabeça e como você disse, fica com uma expressão mais séria? Na hora, sempre o que eles falam pra mim, meu Deus. Porque eu não consigo. Eu não consigo disfarçar. O Bill fala também sobre isso, né? Quando a gente se conheceu, ele fala: nossa, você é muito expressiva. Você mostra os sentimentos. E é total. Isso é total verdade. Eu sempre, como eu respondi aqui atrás, né? Eu sempre vejo o lado bom da vida. Então, na maioria das vezes, eu tô sorrindo, tô com o coração grato. Mas se eu tô concentrada em alguma coisa, ou se eu tô pensando em alguma coisa, ou se eu vejo alguma coisa que não me agradou, eu não consigo disfarçar. Ou eu tenho que sair do ambiente, ou todo mundo vai saber o que eu tô sentindo, o que eu tô achando. Então, é bem isso mesmo. A Maria Aparecida Batista: Rúbia, sua pele é linda. Como você a mantém assim? Obrigada. Obrigada. Eu tenho vídeo aqui de como eu cuido da pele e muitos outros aqui tem a playlist no canal. Há 11 anos eu não uso nenhum cosmético convencional. Tem o livro que divide com vocês as receitas e são receitas que eu uso, né? Às vezes as pessoas me perguntam: Rubia, você continua usando o vinagre pro cabelo? E eu falo: gente, como assim? Sim, né? É sobre essa consistência que eu tava falando com vocês. Sim, tudo que eu fiz no livro são coisas que eu uso no dia a dia. Então, eu uso tudo de forma natural. Os cosméticos eu que faço. Quando eu quero fazer alguma coisa diferente, eu pego da doTERRA, que são cosméticos naturais também, quando eu quero testar alguma coisa diferente. Mas eu amo os meus cosméticos, feitos com óleos essenciais da doTERRA, mas eu amo fazer e amo usar. E cada vez mais eu vejo que eu fiz a escolha certa. Porque sim, tô envelhecendo, sim, tenho rugas, sim, tenho, mas eu vejo uma pele muito saudável, cabelo muito saudável. Então, tô muito feliz com as escolhas. Convido a assistir a playlist, que tem vários vídeos com receitinhas, com outras coisas falando sobre a pele também. Ana Cristina: bom dia, com fé, saúde, paz, amor e alegrias. Deus abençoe nosso dia. Silmara Stendorf: nenhuma pergunta, só passando para te dizer que você já faz parte da minha vida como uma verdadeira amiga. Sinto até falta quando você some e te desejar toda a felicidade do mundo. Muito, muito, muito obrigada. Eu sinto falta de vocês. Eu sinto falta de gravar. Às vezes eu penso, porque eu acho que para quem faz vídeos, para quem tá exposto assim, né, na mídia como eu, há tantos anos, muitas vezes passa pela nossa cabeça: ai, eu não vou gravar mais. Não vou fazer mais, vou parar o canal, vou ter uma vida incógnita, escondidinha. Mas quando eu penso nisso, eu falo: gente, mas e aí? Eu vou fazer uma receita de um bolo, eu vou querer dividir com elas. Então é a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Helena Vara: olá, Rúbia, acho você muito carismática, que passa uma energia muito boa, gosto muito de te ouvir. Obrigada. Gostaria de saber como seria para você se seus filhos fossem morar cada um num país diferente. Obrigada, boa sorte para você. Gente, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu saí de casa e vim pra cá. E eu sempre tive o apoio dos meus pais. Minha mãe nunca ligou aqui chorando. Ela fala, né? Ai, tô com saudade. Mas ela fala: ai, não. Sempre me impulsionando. Ela sempre falou isso. Deveria ser proibido alguém se intrometer na decisão de vida de outra pessoa. Principalmente a dos filhos, né? Que a gente tem essa facilidade. Então, eu brinco com eles. Eu falo: olha, vocês não precisam ir pra país nenhum. Porque aqui tem neve, tem calorzão, que nem onde a gente mora aqui, né? Um calor enorme. Tem neve, se quiser ter neve. Tem deserto, se quiser ir pro deserto. Tem todos os tipos que vocês quiserem. Tem lugar que é muito frio, tem lugar que é muito calor. Então, todo lugar. Tem vulcão,
tem tudo. Então, vocês podem ficar por aqui, eu sempre falo brincando. Mas eles sempre comentam, eu moraria em tal lugar, moraria em tal lugar. Primeiro, pra mim a alegria é ver os meninos crescerem e descobrindo a vida. Descobrindo a vida deles, traçando a vida deles. Então, eu não sou uma mãe que intromete. Eu sou uma mãe que aconselha, mostra, põe tudo aqui pensa bem, é assim, 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 assim. Agora toma sua escolha. Veja por esse lado. Então eu tento guiar. Mas para mim é uma alegria ver eles escolhendo, fazendo as coisas da vida. Com certeza é muito difícil ficar longe dos filhos, mas é por isso que a gente tem que construir a nossa vida, a nossa relação com a gente mesma. Ter os nossos sonhos, os nossos projetos, ter os nossos hobbies. No meu caso, eu escolhi ter um companheiro novamente, então eu tenho um companheiro. Então, tudo isso para fazer a minha vida, eu tenho a minha vida com os meus filhos por um bom tempo. Depois a gente tem a nossa vida e eles têm a deles. Não adianta a gente achar que a vida dos filhos é nossa, não é, é o contrário. Eles estavam na nossa vida por um tempo, mas depois eles têm a vida deles. Então, eu sempre pensei dessa forma. Ainda mais hoje, tem internet, tem não sei o quê, e a gente vai se falando e vai vivendo. Eu fiz isso, então eu jamais poderia, né, falar o contrário. A Josimeire Cavalcante. Como é a sua relação com sua atual sogra? Porque com a mãe do Fábio era linda. E ficou mais linda ainda depois que eu perdi o Fábio. São desafios, né? Quando eu casei muito nova, a gente tá aprendendo. Então, eu acho que tem tanto eu, tô falando de mim, quanto da sogra, né? Então, são desafios, são aprendizados que a gente vai levando pra vida. Eu sempre tive esse olhar, o que eu posso fazer para ter uma relação boa, né, com a mãe do meu marido, que é mãe do meu marido e que vai ser vó dos meus filhos, né? Então eu acho que sempre tem que ter isso em primeiro lugar. E com a mãe do Bill é a mesma coisa. Gente, a gente nasceu no mesmo dia. Ela é um doce de pessoa. É uma relação diferente. É por isso que eu comecei a falar. Eu casei muito nova e aí com o Bill agora é diferente, porque agora é uma outra relação. Eu sou uma mulher mais velha. Ela também é uma mulher mais velha, um pouco mais velha que minha sogra, um pouquinho só mais velha que minha sogra, mas somos de culturas diferentes. Eu com a minha outra sogra também, então eu acho que isso ajuda também, né? Porque a Ana, mesmo que nasceu no Brasil, a cultura japonesa era muito forte, né? Tanto com o Fábio quanto com a Ana, na casa, né? O pai do Fábio era japonês, do Japão. Então, assim, uma cultura fortíssima japonesa. Então, a gente tinha cultura diferente. E com a mãe do Bill é uma graça. Ela é uma graça de pessoa. E também é ótima, né? O que eu falo que é diferente quando a gente casa nova, é aquela coisa, leva o filho pra ver a avó. Agora, por exemplo, os meus filhos vão ver a avó, eles pegam o carro deles e vão. Com a mãe do Bill, eu não tenho essa relação porque eu não preciso ter essa relação. Quando a gente se encontra, a gente sai, normalmente a gente leva ela pra jantar, que é uma oportunidade da gente estar junto. Então a gente leva ela pra jantar, a gente bate um papo, passa aquela noite juntas. Recentemente fomos, né, que foi aniversário, que tem o meu e tem o dela. Então a gente vai no dia antes, no aniversário dela, um jantar pra ela. Dessa vez a gente reuniu a família inteira, os irmãos e tudo mais. O irmão, né, o Bill só tem um irmão. Com a cunhada, o sobrinho e tudo mais. Os meninos. E depois eu fui no meu aniversário, só fui eu, o Bill, e aí com os meninos, né, daí é diferente. Então assim, é um relacionamento diferente, né? De quando a gente casa novinha, tem os nossos filhos, então é um relacionamento diferente. Mas eu tenho um relacionamento muito gostoso com ela. Eu vou na casa dela, ela vem aqui, a gente sai pra jantar, de formas diferentes, mas é muito agradável. Sou muito grata. Sandra Rete, maravilhosas. Pude conhecer a Ayla quando estivemos com você no shopping em São Paulo e nos abraçamos também. Quanto a você, Rubita, sua transparência, verdade e atitudes não deixa dúvidas sobre o quão importante ser humano você é, fazendo o melhor para si e sua família, assim como para todos que te seguem. Rúbia, você tem noção dessa grandeza? Te amo, viu? Ah, gente, que lindo! Muito obrigada, Sandra. Mais uma vez, né, essa coisa da transparência. Sim, eu sou transparente. E a transparente, eu acho que eu acho que é uma virtude, mas essa coisa da gente não conseguir disfarçar, eu acho que é um defeito, porque às vezes a gente precisa, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Não, a gente não tem noção da grandeza. Eu lembro que toda vez, né, que eu com os meninos, a gente conversa quando eu tô no Brasil, quando eu vou pro Brasil, né, as 3 vezes, né, que eu fui. Se Deus quiser, logo estaremos indo novamente, mas
é aquele choque, né? Você fala, meu Deus, você vê, e não é só ver, a gente sente esse amor, esse carinho, a emoção de vocês comigo. As pessoas me param na rua, é grandioso. As mensagens que eu recebo, às vezes nem só pessoalmente, mas e-mail, mensagem de transformação de vida de pessoas, né? Por conta de estar me acompanhando, por conta de assistir. É assim, é incrível. É Deus, né? E é o que eu sempre falo. Quando eu comecei o canal, e até hoje, eu falo, meu Deus, que eu seja instrumento. Que eu seja instrumento de transformação, que eu seja um instrumento de esperança, de fé na vida de alguém que tá assistindo o vídeo agora. E por isso que eu sempre falo, não é um vlog, não é mostrando uma reforma da casa, é além disso, né, nas entrelinhas que acontece esses momentos, né? Muito obrigada. Augusta Zimmer. Olá, Rúbia. Sou bem mais nova que você, mas saiba que és para mim uma inspiração na minha vida atual e para o futuro. Minha pergunta é, como é a sua relação com os parentes do Bill? Eles vão aí na sua casa ou vocês na deles? Tanto faz, depende. Às vezes a gente vai na casa deles, às vezes eles vêm aqui. Aqui ficou complicado esse tempo de reforma, até a gente tá marcando pra que eles venham, né? A gente vai fazer um jantarzinho, alguma coisa. Eu quero chamar meu cunhado, minha cunhada, que eles são uns amores. Adoro eles. Os meus sobrinhos são uns amores também. Adoro eles, os meus netos, que eu sempre comento aqui, e a mãe do Bill também. Ela, no caso, não dirige longe, assim, mas aí o irmão traz. E a gente vai na casa deles também. O irmão do Bill pesca e... Ai, gente, ele pesca uns peixes, faz aqueles peixes frescos, né? A gente, inclusive, passou o Natal lá, comentei com vocês, né? A gente passou o Natal lá, não tinha nada aqui, não tinha cozinha, não tinha nada. Eu lembro que fiz um bolo e levei, e de sobremesa. Então é assim, depende muito. Mesmo no Brasil, e com a família do Fábio era bem pequena também, aqui, né, porque tinha no Japão, mas é a mesma coisa. E mesmo no Brasil, né, eu tô querendo mostrar os comparativos, porque eu sei que tem essa dúvida por ser um casamento tardio, né, agora nessa idade e tudo mais. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com as famílias, porém nunca foi assim muito, sabe? 24 horas, toda semana, todo domingo, nem com os meus pais. Sempre eu tive a minha vida com a minha família em primeiro lugar. E aí, depois eu dividia. Então, ia na minha mãe, visitava minha mãe de domingo, vou na mãe do Bill, ia na minha sogra, mas é tudo aqui e ali, momentos. Não tem essa coisa de... Não, eu não sou assim nem com amigos, nem com ninguém. É a minha vida em primeiro lugar, minha relação, minha família, meus filhos, meu marido, eu mesma. E aí, de tempos em tempos, ocasiões, situações, a gente se encontra. A Ana Maria Fernandes. Olá, Rúbia, encanto de pessoa. Vocês gostariam de conhecer Portugal? Pergunto por você gostar tanto de tapetes de arraiolos. Beijos nos seus corações. Gente, vocês não têm noção. Morro de vontade de ir para Portugal. E aí, o ano passado, o Kenzo foi para Portugal, Europa inteira, depois mochilão nas costas, e foi um dos lugares de Portugal, porque eu tenho uma amiga que morava aqui, é uma brasileira, morava aqui, os nossos filhos têm a mesma idade, e aí eles se mudaram para Portugal. E meus filhos conversam com o Henrique, né, que é o filho deles, até hoje, todos os dias eles se falam por chamada de vídeo, e ele sempre grita, tia, tia! E a gente conversa. Eu amo aquele menino, tem a idade do Kenzo. E aí o Kenzo foi pra lá, e daí de lá eles fizeram esse mochilão. E quando o Kenzo estava falando que ia, o Bill começou a procurar sobre os lugares que o Kenzo ia, procurar vídeos, procurar dicas, o que fazer em tal lugar, e mandava pro Kenzo. E aí, a gente começou a ver de Portugal, a gente falou assim, meu Deus, quero ir pra Portugal! Meu Deus, a gente quer ir pra Portugal. A gente até comprou um livro de Portugal. Se Deus quiser, logo a gente vai estar indo pra Portugal. Morro de vontade de Portugal. Gente, Portugal é lindo, né? Eu sempre soube. Morro de vontade de conhecer a cidade de Arraiolos, de comer as coisas gostosas de Portugal. Nossa, morro de vontade. E aí, fazendo as pesquisas, né, pra mandar pro Kenzo, que a gente foi descobrindo mais ainda. A gente falou, meu Deus, precisamos ir pra Portugal. Acho que eu respondi, né? Aqui, Paula. Rúbia, sua linda. No seu vídeo arrumando a mala, me peguei rindo sozinha, porque você mostrando e eu respondendo. Nossa, show, maravilhoso. Ah, essa não. Olha o ponto da amizade virtual. Isso que é muito bom. Há muito tempo te vejo. Adorei aquele vídeo. Aliás, amo todos. Minha curiosidade, você fez faculdade? Se não, qual gostaria de fazer? Se sim, qual seria outra área de interesse?
Beijos, te adoro. Gente, curioso, né? Eu sou da época, assim como muitas aqui, na família da minha mãe era assim, minha mãe e minhas tias, todas são professoras. E era assim, vai fazer magistério, tem que fazer magistério. Minha irmã fez magistério, minhas primas fizeram magistério. Eu, diferente, não. Mãe, eu não vou fazer magistério, não vou ser professora. Não fiz. E hoje eu falo, gente, por que eu não fiz? Eu adoraria ter tido a oportunidade de dar aula pra criança. Eu adoro criança, gente. Eu amo criança. Amo. E eu fico pensando que eu adoraria, se hoje eu fosse, tem 2 coisas que eu faria. Uma seria essa, ser professora. Tem 3 coisas. Ser professora, dar aula, né, pra criança. Outra coisa, nossa, tem várias coisas. Eu fiz um pouco disso no Brasil, mas daí logo mudei pra cá, que era dar aula de artesanato. Eu amava, dava aula de costura, amava. Então eu adoraria também dar aula de artesanato. Ser bibliotecária. Até eu já vi, né, e depois que eu perdi o Fábio, eu falei, agora eu vou fazer. Que aqui, eu não sei no Brasil como que é, mas aqui você tem que fazer uma faculdade mesmo pra ser bibliotecária, eu até tava vendo. Mas aí com tudo que aconteceu, né, não fui pra frente e tá tudo bem. Mas eu queria muito, adoraria trabalhar numa biblioteca. E uma coisa que eu adoraria ter feito lá atrás, mas na época eu não tinha essa noção de que eu queria, é investigação, ser investigadora, trabalhar com essa parte de crime. Isso seria uma coisa que eu gostaria. Eu acho que eu gostaria, porque eu adoro isso, adoro ler sobre isso, adoro assistir sobre, né, criminologia, serial killer, essas coisas eu gosto de entender um pouco da mente dessas pessoas, o porquê e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu gostaria dessa área também, eu acho. A Inês Petroni. Oi, Rúbia, adoro teus vídeos. Já saiu os projetinhos de Páscoa? Onde tu moras mesmo nos Estados Unidos? Beijo. Gente, não tive como fazer projeto de Páscoa. Aliás, ainda não tenho nem como. Agora dá até para pegar a máquina e sentar ali na mesa e fazer alguma coisinha, mas não dá para gravar um vídeo de projeto porque eu não tenho um espaço mais, né? E vai ficar assim por um tempo ainda. Por isso que eu tenho feito de tapete, tô para gravar mais um vídeo de tapeçaria e quero fazer o do crochê. Pois a gente, no meio de tudo aquilo, eu pus na caixa para guardar lá naquele pods. E aí agora eu não sei qual caixa, eu preciso procurar onde tá o projetinho de crochê lá que eu tinha comprado naquele vídeo que eu fui na Joanne. Porque o de costura fica difícil, porque tem que ter um espaço, porque às vezes o projeto de costura ele demora, né, dias pra gravar, então eu não tenho onde, né? Eu vou fazer um projeto de macramê, gente, aguardem, vocês amaram o projeto de macramê que eu fiz de parede, e o Bill achou um galho de cipreste, cheira a coisa mais gostosa. E ele trouxe o galho, ele falou, não sei se vai gostar, mas eu achei esse galho tão bonito. Eu falei, gente, né, minha vida inteira foi assim. O Fábio trazia essas coisas também, eu sempre gostei disso. E eu falei, nossa, eu amei isso, já sei o que eu vou fazer, eu quero fazer um macramê lindo. Então eu vou estar fazendo com vocês. Então esse tipo de projeto dá, agora o de costura é difícil. E o da Páscoa, principalmente, né, eu tava com a minha cozinha, vocês viram, né, gente? Uma loucura. Mas, aos poucos, a gente vai chegando lá. Onde tu moras mesmo? Eu moro na região de Sarasota. Silvia E. Outra pergunta, se não for abuso. Gostaria de saber qual a sua formação acadêmica e em que você trabalhava quando morava aqui no Brasil. Eu acho que eu já respondi, né? Cláudia Saraiva. Bom dia, Rúbia. Conheci a Ayla no dia do evento aqui em São Paulo, uma fofa. Queria saber de você qual o segredo de você estar sempre alto astral, leve, te adoro. É isso, né? Aquele misto do que eu falei de sempre ver o lado bom das coisas. A fé, eu tenho uma fé que não quebra. Então eu penso, gente, eu tenho que ser tão grata a Deus. Eu não posso esmorecer, eu não posso ficar triste, eu tenho tantos motivos para estar feliz, e aí a gente vai, vamos dizer que seria um treino, então você vai todo dia praticando, e aí quando você vê, isso é super natural. Então você sempre tá. Então quando você olha, eu olho aqui pra essa janela, toda hora que eu tô falando com vocês, ao mesmo tempo minha cabeça fica, nossa, muito obrigada por isso. Os meninos estavam ali, acabaram de entrar. Eu tô aqui falando com vocês, olhando ali e agradecendo. Agradecendo os meninos, agradecendo essa vista de ver uma árvore aqui, agradecendo essa caneca de café que esse maravilhoso marido me trouxe, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês, coisas boas, que vão trazer coisas boas pra vocês. Né, dividir isso com vocês num mundo onde principalmente internet, onde tá tão assim, vago, sem nada, com tantas coisas superficiais. Então assim, tudo é motivo, se a gente parar pra pensar, tudo é motivo pra gente estar bem. E a gente só entende isso quando você se finca
no momento presente. Às vezes, gente, principalmente no comecinho do meu luto, quando eu começava a ficar desesperada, eu até apoiava, eu lembro que eu trabalhava no Starbucks, né? Então eu punha meu pé assim no chão e eu mexia, sabe quando você mexe os dedos assim, ó? Pra sentir bem que você tá pisando no chão, pra me trazer pra realidade. Sabe quando você põe a mão em alguma coisa, num balcão e finca o pé no chão? Te traz pro agora. Quando você olha pro agora, você vê que não há nada, não tem nada de errado. Tá tudo certo do jeito que está. Está tudo bem. Então, é a partir daí que você vai. Nesse exato minuto, tá tudo bem. E a gente tem muito pra agradecer. Mesmo com tudo, mas a gente tem muito para agradecer, sempre a gente vai ter. A Josimeire Cavalcante perguntou: Rúbia, o Fábio era aposentado? Não, o Fábio tinha 52 anos quando ele partiu, não era aposentado. A Flávia Gênio: oi Rúbia, tudo bem? Sou casada há 25 anos e somos muito felizes, graças a Deus. Porém, com o tempo, adquirimos algumas chatices que entendemos ser normal e certas vezes até engraçadas. Quais são as suas chatices e quais as do Bill? Beijos, amo você. Nossa, e agora? Eu sou tão chata em tanta coisa que eu não sei. Pensando no do Bill, né? Eu não sei se porque a gente é mais madura, eu não sei se por conta de tudo que eu e o Bill passamos, a forma como a gente encara a vida. Então a gente tem uma outra forma de agir. Vai parecer esquisito eu falar, mas não tem chatice do Bill. Justamente por isso eu acho que é esse olhar que a gente tem. Né? E eu também, eu falo eu sou chatinha, sempre eu falo eu sou chatinha, mas é um cuidado diferente que você tem com a relação. Não sei se é por conta da idade, né? Eu tenho 49, o Bill tem 56. Ou se é por conta da gente ter vivido o luto. Você tem um cuidado diferente com a relação. Você é mais cuidadoso, mais delicado. Você aceita mais. Você releva mais. Então, eu não sei. Eu não tenho mesmo. Ele é tão delicado comigo. A gente aprende que realmente é importante. Então, você deixa tudo o resto de lado. Se vai durar pro resto da vida... Não sei, mas depois do luto é isso que eu percebo em mim. É essa mudança que eu percebo em mim, que é uma mudança mais no sentido de você se molda mais ao outro. É diferente, gente, é um outro olhar que você tem pra vida, pra pessoa, e você tem um cuidado com a vida e com todas as pessoas ao seu redor. Principalmente o relacionamento. Então, eu acho que seria isso. Me perdoa. Não quero dizer que eu não sou chata, não é isso. Não sei se deu pra me entender. Andréia Lima. Bom dia. Rúbia, como você trabalha a gratidão? Eu, algumas vezes, me sinto escrava da gratidão. Não sei como me posicionar. Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente ser grata não significa que a gente tem que aturar as coisas. Ou não fazer algo pra mudar. É a mesma coisa do perdão, não é porque você perdoou que você tem que abraçar a pessoa, carregá-la no colo e ela vir morar com você. Não tem nada a ver. Você pode perdoar de coração, ela mora lá, você nunca mais quer encontrar essa pessoa. Ela não te faz bem, mas você a perdoou. Você não tem nada no coração, você a perdoou. Mas você não precisa conviver com aquela pessoa. Eu acho que a gratidão é a mesma coisa. Você é grata. Eu posso dar esse exemplo de mim. Sempre fui grata à minha casa, a essa casa, mas desde o dia que eu pisei nessa casa, eu via a minha cozinha sem aquela parede. Muitas reformas que estão acontecendo eu já via naquela época, mas já comentei aqui com vocês no vídeo aqui, que eu tô falando por que a gente não construiu mais. E vamos reformar, se você quiser dar uma olhadinha. Então, eu sempre fui grata à minha casa, mas eu sempre pensando, em algum momento eu vou fazer essa reforma. Que na época, até que eu comento, a casa era nova, dava dó fazer uma reforma numa casa nova. Mas eu sempre fui grata pra casa, mas eu sempre também que... Então, assim, isso daí não significa ser ingrata. Significa que você é grata pelo que você tem hoje, mas você tá lutando por uma outra coisa, né? Quem tá num trabalho, sou grata pelo meu trabalho, mas eu quero subir de cargo, então eu vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo pra conseguir isso. Então eu sou grata com o que tenho, mas eu quero trocar meu carro, então eu vou, entendeu? Então eu não sei se eu soube responder isso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Você se posicionar não significa que você não é grata. Ana Paula Lima Berlink Domingues. Eu não sei se é Domingues ou Domingos.
Ela é um amor. Oi, querida, outra curiosidade minha. Como é a saúde nos Estados Unidos? Dizem que é bem cara. Você faz o acompanhamento aí ou quando vem pro Brasil? Já respondi. Cleia Pereira. Oi, uma curiosidade boba. Por que você fala babam e não baby? Eu não falo babam, mas eu já respondi no outro vídeo de perguntas, te convido a assistir. Aí tá, todas as perguntas respondidas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter inspirado vocês e a gente ter se conhecido um pouquinho melhor, ter tirado curiosidade, ter exposto mais. Peço desculpas pelo choreiro do vídeo, mas como eu mesma disse aqui, eu não consigo esconder emoção, eu sou muito transparente. São raros os momentos, né? A câmera ajuda, porque às vezes você desliga ali, mas tem hora que a gente fala, por que não fluir, né? Deixa fluir. Vamos falar sobre isso, não tem problema nenhum. Todo sentimento é válido se expor, desde que tenha cuidado ao expor, para que todos entendam o que você está querendo dizer com aquilo. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau.